Olá pessoal, aqui estamos no canal de YouTube do programa de estudos pós-graduados em Ciência da Religião da PUC de São Paulo. Nós vamos falar hoje sobre o mês de Ramadã do calendário islâmico. É um mês que começou no dia 24 de abril e assim como vamos falar sobre é, os costumes islâmicos durante este mês especial. O Ramadã é o nono mês do calendário islâmico. Ele faz parte de uma linha de 3 meses celebrados no calendário islâmico. São meses considerados sagrados, outros dizem meses respeitados devido aos elogios do profeta do Islã, do profeta Muhammad, quando ele diz o sétimo mês, que é o mês Rajab, é o mês de Deus. Então, nesse mês se direcionem às orações, à recordação de Deus. O segundo mês, o mês de Shaban, é o meu mês, é o meu próprio. Então, nesse mês, é, vocês podem rogar por mim. É o mês que ele recomenda o jejum fora do Ramadã, o jejum completo durante o mês. E o terceiro mês, ele diz, é o mês da minha Ummah. Ummah é o conceito que significa nação. Não nação em questão de origens nacionais, mas nação em questão da identidade religiosa que une várias nacionalidades em si. Então, o mês de Ramadã é o último desses 3 meses respeitados, em que há vários acontecimentos, tanto milagrosos, segundo a crença islâmica, quanto acontecimentos que houveram do ponto de vista mais físico, que a gente possa conceber através da razão ou através dos fatos históricos, né? O mês de Ramadã é o nono mês, como a gente falou, o mês em que acredita-se que o Alcorão começou a ser revelado. Lembramos que o Alcorão não foi revelado de uma vez como um texto único, mas ele foi revelado no decorrer de 23 anos. Então, teve todo o contexto de revelação, segundo a crença islâmica, segundo a história islâmica. Acredita-se que foi na 27ª noite do mês de Ramadã é que o Alcorão começou a ser revelado. Inclusive, o versículo 185 da surata 2 do Alcorão, surata Baqara, ou traduzindo literalmente a surata de vaca, né? Alguns tradutores de Alcorão colocam desta maneira. Fala que o mês de Ramadã é o mês em que o Alcorão começou a ser revelado, e a noite em que o Alcorão começou a ser revelado é considerada melhor do que 1000 anos, ou melhor do que 1000 meses. Se a gente for fazer uma contagem, acho que equivale a 80 anos. Em questão de recompensa quando você pratica uma boa ação. Além do mês da revelação corânica, que iniciou a revelação corânica, ele é o mês em que se jejua de tal maneira que o Alcorão prescreve, né? Como você acredita que o Alcorão é a palavra de Deus, então Deus prescreve o mês de Ramadã como o mês em que se jejua. Aliás, o jejum é prescrito para todos os muçulmanos que tenham condição física, isso quer dizer um corpo saudável, que não tenha doença e doenças crônicas, inclusive, para se jejuar. E aí, nesse mesmo versículo que a gente acabou de citar, 185, na continuação, o Alcorão define quem de vós alcançar este mês que passe o jejuando. Então, o mês de Ramadã nesse sentido. Além disso, o Ramadã tem o seu sentido de caridade. Além do Alcorão, da revelação do Alcorão, do jejum, também tem a parte de caridade que principalmente começa com o jejum, que um dos aspectos do jejum é começar a sentir a dor ou a falta da alimentação e fazer uma empatia com aqueles que, em relação com aqueles que não encontram comida todo dia, né? Fazer uma ponte aí, uma ligação para ter uma empatia e começar a praticar a caridade através daquele sentimento. O jejum é obrigatório para todo muçulmano que tiver chegado a período de puberdade. Isso quer dizer
cerca de 11 ou 12 anos de idade, e requer um corpo saudável. Mas ele é obrigatório durante a luz do dia, ou seja, o jejum para os muçulmanos começa com a alvorada, com a oração da alvorada, que em árabe chamamos da oração de Fajr. Podemos dizer cerca de 5 horas da manhã ou 5:15 da manhã, em condições aqui do Brasil, né? E vai até o pôr do sol. Então, não é que os muçulmanos jejuam um mês inteiro intermitentemente, mas é um jejum diário por um período de 12 horas e meia no caso do Brasil, né? O jejum se pratica abstendo-se da comida e da bebida, assim como para quem é casado, né, a gente já pressupõe que o Islã já proíbe a relação sexual sem casamento, já é proibido, e para quem for casado, durante o ato do jejum, né, é proibido também relação sexual, né, porque inclusive o jejum é uma forma de educação espiritual, para aprender a ter paciência e ser humilde, né? Então essa parte da paciência envolve qualquer sentimento do humano. Isso pode ser um desejo carnal, isso pode ser paciência em relação às dificuldades que enfrentamos durante o dia, no nosso cotidiano. Isso pode ser propriamente o jejum mesmo, porque aí você tem um período de 12 horas e meia, dependendo do país, tem onde se jejua até 18, 19 horas por dia. Então, é uma forma de se educar espiritualmente e fisicamente também, né, em relação à paciência e à humildade. Se não me engano, foi 2 semanas atrás, mais ou menos, o Papa Francisco, ele, ainda no período de Quaresma, na realidade, não foi 2 semanas atrás, peço desculpas, ele falou o seguinte: se o meu jejum não resulta na caridade, ele não serve para muita coisa, né? Então, a questão da caridade no Islã começa com isso, né? O jejum em si é um tipo de caridade, partindo do princípio que o Islã diz que a gratidão de qualquer benefício, de qualquer bênção de Deus, se faz através dessa mesma bênção, né? O jejum é uma forma da gente agradecer a Deus, né? Do muçulmano, do indivíduo, agradecer a Deus pela dádiva de um corpo saudável, né? Pela dádiva de um corpo saudável, pela dádiva de uma vida saudável, e aí ele pratica dessa maneira. É uma maneira, como a gente já falou, uma maneira de se educar espiritualmente, mas uma outra forma da educação que o jejum oferece é a gente começar a fazer empatia em relação àqueles que não têm comida todo dia, em toda refeição, né? Isso já é uma forma de caridade, porque aí, a partir desse momento, você começa a pensar em ajudar as pessoas, né? Você já se sente incentivado a ajudar aqueles que não têm. E aí já tem, diferindo entre as escolas de jurisprudência, existe a caridade que a gente chama Sadaqatul Fitr, no mês de Ramadã, que para algumas escolas da jurisprudência é uma caridade opcional, voluntária, né? E para uma outra, que é a Hanafi, é o wajib, que podemos dizer é um dever para cada muçulmano que estiver nas condições de poder fazer essa caridade, de poder pagar essa caridade, né? Além disso, por exemplo, para aqueles que não podem jejuar devido às doenças crônicas, que nem, por exemplo, o diabetes e tal, o jejum não deve ser praticado, mas em vez do jejum, é, é, exige-se o pagamento de uma caridade de refeição de um dia, refeições de um dia para os necessitados. Não se faz muita diferença entre isso, né? Mas geralmente se trata da questão das pessoas, né, parte do círculo mais próximo. Isso não envolve a família, não envolve exatamente a família, mas amigos, né, as pessoas, vizinhos, etc. E vai se expandindo um pouco mais. E aí,
para quem não consegue praticar o jejum, quem não consegue jejuar, existe essa possibilidade de, caso tenha, né, condições financeiras suficientes, praticar esta caridade em vez de jejuar. Agora, em relação à oração, nesses 3 meses que a gente citou, né, o mês de Rajab, Shaban e Ramadan, que são 7º, 8º e 9º meses do calendário islâmico, a oração já é muito incentivada, é muito recomendada, né? Inclusive, o profeta Muhammad, ele menciona a noite em que o Alcorão começou a ser revelado, que a gente chama, na terminologia islâmica, se chama a noite do decreto, em árabe, Laylatul Qadr. Ele recomenda que essa noite se busque no ano inteiro. Depois ele faz uma delimitação e diz nos 3 meses sagrados, esses 3 meses sagrados, Rajab, Shaban e Ramadan. Depois ele diz no mês de Ramadan, e depois ele faz mais uma delimitação e diz nas últimas 10 noites do mês de Ramadan. Então, já que existe essa recomendação do profeta de buscar essa noite tão virtuosa, tão importante nos 3 meses sagrados, né, e esses 3 meses têm importância devido às noites também importantes, devido às datas já também importantes, como, por exemplo, a metade do mês de Shaban, que é um sinal do mês de Ramadã, ou 27ª noite, que é do mês de Rajab, que é a noite da ascensão do profeta aos céus. É um acontecimento, segundo a crença islâmica, milagroso, que Deus, para amparar o seu profeta, o recebeu, porque ele tinha perdido o tio e a esposa, e estava sofrendo perseguição e hostilidades. Então, já existem essas noites, mas pela questão de buscar a noite de Qadr, a noite de decreto, nesses 3 meses já a oração começa a se intensificar. E quando chega assim no Ramadã, existe uma oração específica que se chama oração de Tarawih, é uma oração de 20 ciclos de oração normal, né, que se faz no horário da oração da noite, e é uma oração, na realidade, comunitária, que se deve fazer em comunidade, pode fazer particularmente, mas como em todas as orações islâmicas, é muito recomendado que se faça em comunidade, em coletivo, porque existe aí uma questão de recompensa maior em relação à oração, assim como para a convivência dos irmãos em fé. Então, a oração e a caridade no Islã, durante o mês de Ramadã, tem esses sentidos importantes. O Ramadã é um mês que deve se viver em comunidade, em coletivo, a convivência dos irmãos em fé, e é um mês nesse sentido muito importante, porque aproxima as pessoas umas das outras, tanto com a leitura do Alcorão diariamente nas mesquitas, quanto nos jantares de quebra de jejum. Aí as famílias se convidam, as pessoas se convidam, compartilham o pão de cada dia, né? E aí tem a oração de Tarawih, que se pratica em comunidade, na direção de um sheikh, mas pode ser feita em particular. Nesse ano, o Ramadã meio que foi um pouco mais diferente do que os anos anteriores, porque não pode se convidar um ao outro para casa devido aos perigos, né, os prejuízos que o coronavírus traz para nós, a mortalidade, né? Enquanto a gente tenta, quando se tenta fazer uma coisa boa, vai causar uma coisa pior, que é a contaminação do vírus, né? Então, parou-se quase todas essas atividades do Ramadã, né? Normalmente, não se faz oração virtualmente, hoje também não se faz, mas as mesquitas, como estão fechadas, as pessoas não podem ir para as mesquitas, pelo menos aqui em São Paulo, é o que a gente observa. Os sheiks, as comunidades, pelo menos deixam as mesquitas abertas só para os sheiks, para os líderes religiosos irem, e aí fazem transmissão ao vivo das orações de Tarawih, principalmente, da leitura do Alcorão também, para pelo menos compartilhar com a comunidade. Claro, enquanto os sheiks fazem aquela oração, a comunidade não pode seguir eles virtualmente, né? Porque não existe, mas eles pelo menos
é permitido que essas orações do mês de Ramadã se façam particularmente em casa, que seria, na realidade, a maior caridade para se fazer neste momento, né? É, muitos devem ter visto, a Kaaba tá vazia. Inclusive, estão pensando, o governo saudita está pensando em anular este ano a peregrinação no mês de Zulhijja, que é o último mês do calendário islâmico, porque daí várias pessoas de várias partes do mundo vão para Meca para fazer a peregrinação, que é digamos, encontro anual dos muçulmanos. É, claro, existe toda uma burocracia de quem vai ter que ter o seu visto para a Arábia Saudita, e aí tem que ter a aprovação, porque a Arábia Saudita aplica critérios, cotas para países, conforme a população de cada país, mas esse ano está planejando-se o cancelamento, né, a anulação da peregrinação, e aí no mês de Ramadã não seria tão diferente. As mesquitas servem só para, né, estão abertas só para a gravação e transmissão ao vivo das orações que os sheiks fazem, e aí existe todo aquele distanciamento social até durante as orações, porque normalmente a oração se faz meio que colado um ao outro, né, juntos. Mas nesse momento há o distanciamento entre as pessoas que estão seguindo o sheik lá, né, que são também outros líderes religiosos de outras comunidades, pelo menos para dar a lição de que não podemos deixar de praticar a oração, né, a caridade, a oração do mês de Ramadã, mas também não podemos causar doença um ao outro, e aí existe aquele distanciamento social nos vídeos, nos vídeos transmitidos nas páginas das mesquitas. Em relação à leitura do Alcorão, que é uma tradição, que acredita-se que é uma tradição profética, o profeta Muhammad fazia isso todo ano, se diz, né, principalmente no mês de Ramadã, é feita virtualmente. Algumas comunidades fazem virtualmente, outras comunidades talvez não façam, isso eu não acompanhei muito, né? Por exemplo, a comunidade turca, ela faz virtualmente, quase toda a comunidade vai participar disso, e assistir, ou propriamente as pessoas participam da leitura, né? Algumas mesquitas fazem também essa prática, fazem a leitura virtualmente, os sheiks fazem, além das orações e da leitura do Alcorão, fazem transmissão de vídeos falando, né, expressando palavras de esperança, dando lições religiosas da caridade, da oração e sobre a importância do mês de Ramadã.